você viu, depois desse ato, o presidente saiu acuado, o presidente saiu revigorado, ele saiu no mesmo lugar. Tem algo que te chamou a atenção e que muda de alguma maneira o patamar de Jair Bolsonaro? Então, Ibrahim, é interessante a gente observar o seguinte, que muito se fala, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai falar para a bolha, né, para quem ele já conhece. De fato, ele falou ali na Avenida Paulista para quem ele já conhece. Mas a gente tem que fazer um parênteses de que essa bolha não é tão bolha assim, né, porque nas eleições de 2022, a diferença ali foi de 2 milhões de votos, né, e o próprio presidente Lula também reconheceu numa entrevista recentemente que o ato foi grande e não tem como negar. Segundo ele, só pegar as imagens e ver. Então, é um reconhecimento, de certa forma, que sim, o ex-presidente ele tem uma base ali de apoiadores muito forte, né? E aquele ato também deixou claro de que ele não está sozinho politicamente. Quando a gente tem figuras, por exemplo, como o governador de Minas, Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas de São Paulo, o Caiado de Goiás, que também participaram ali daquele ato, mas é importante dizer também que é uma espécie de quem talvez pode herdar isso em 2026, né? Quem vai disputar de fato as eleições presidenciais, digamos que com a bênção de Bolsonaro, se concretizar a questão de que em 2026 deve ser mesmo uma eleição polarizada. Então, deputados, senadores também, aquele teste que a gente citou, né, em outros podcasts aí, de que serviria, esse ato poderia ser um teste político, de fato ele foi e mostrou que sim, Bolsonaro tem os seus aliados ali. Agora, falando do ponto de vista, inclusive, do discurso do ex-presidente, ele falou realmente o que a gente já estava esperando do ponto de vista. Ele se defendeu ali das acusações, falando que não teve uma tentativa de golpe de Estado. Voltou a defender a questão da anistia para o 8 de janeiro, né? Mas ele ainda ressaltou, olha, mas para quem não depredou, só para pais de família aí que estão presos de forma injustiçada. E ele pegou ainda aquela narrativa de que a narrativa que tem sido adotada por ele, pelo também as pessoas que fazem parte da base de apoio dele, de perseguição, né, das questões da operação da PF e tudo, e ele não citou Alexandre de Moraes, nem o STF, mas ele deixou claro em tudo isso essa insatisfação com o Supremo. E por quê? Quem está cuidando dessa questão judiciária, se a gente for pensar, está sendo os advogados deles, né? Porque por 2 vezes, recentemente, eles já pediram o afastamento de Alexandre de Moraes de inquéritos aí que tem o ex-presidente como alvo principal, coisa que o STF já negou, que o Luiz Roberto Barroso já negou. Agora, sobre a questão se convenceu ou não o Bolsonaro em relação a essas acusações, não convenceu as explicações dele, né? Tem mais coisas sim para explicar aí para a Polícia Federal. Ele tem preferido ficar em silêncio, porque de acordo com os advogados, não se teve acesso à delação de Mauro Cid. Então, a gente vê que, da fala do ex-presidente, não teve novidade, a não ser o fato que ele aproveitou essa questão com a crise diplomática com Israel, também para surfar nessa onda aí e tudo, e ser um antagonista, continuar sendo um antagonista do presidente Lula. Mas, politicamente, a gente pode olhar que sim, Bolsonaro, ele continua forte, ele está forte, e foi o que ele quis mostrar, de certa forma, não só para a PF, para o STF, mas também para o mundo político, né? De que ele não é carta fora do baralho. E isso ficou muito claro quando o presidente Lula disse abertamente que foi um grande ato, né? Que foi como ele disse. Então, assim, se a gente for pegar o discurso ponto mais alto, foi quando ele fala dessa questão da anistia do 8/1, porque acaba sendo uma crítica velada ao STF, mas, de certa forma, foi muito mais um ato político do ponto de vista para ele se mostrar que está fortalecido e que, se for preso, ele vai ter todo esse apoio dessas pessoas que foram nas ruas aí para apoiá-lo no último domingo. Marina, você está entre aqueles que viu o presidente que sai acuado, sai fortalecido, sai do mesmo tamanho, sai de que maneira desse discurso de 25 de fevereiro? Acho que para a gente analisar o que veio desse ato do dia 25, a gente precisa pensar quais eram as intenções dele.
Primeiro, a intenção dele era mostrar que ele é o grande líder da extrema-direita ainda, era tirar a foto, igual ele falou, era ter a foto com a multidão. Acho que ele conseguiu. Ele mostrou que ele é esse grande líder, ele mostrou que ele ainda move multidões, ele mostrou que ele é um ator político ainda relevante e capaz de aglutinar uma quantidade de pessoas muito grande. Inclusive, um desses recados mais importantes aí com relação a essa quantidade de gente foi para os governadores que estavam lá. Né? O recado é o seguinte, olha, você está aqui, eles foram praticamente obrigados a ir, né? Porque se está todo mundo e eu não estou, então eu preciso ir, porque está todo mundo correndo atrás do espólio eleitoral. Então, um recado para eles, olha o tanto de gente que tem aqui, se você tem alguma pretensão em ser candidato em 2026, você precisa de mim, você não vai ser eleito sem mim, e você precisa jogar de acordo com a minha cartilha. Esse recado, acho que fica muito claro, todos eles entenderam, tanto que todos eles estavam lá. Então, não tem discussão sobre isso. Ele quis reforçar a ideia de que ele é um perseguido político? Sim, quis e acho que conseguiu. Só que ele conseguiu reforçar para quem já acha isso. Ele, como a Fran disse, ele não conseguiu falar para fora da bolha. Ele falou para quem já acha isso, para quem já estava com ele e para quem vai acreditar nele, independentemente do que ele falar, independentemente do que ele fizer. Ele falou para aquelas pessoas que nem se interessam em saber o que está na investigação, para já dizer que está perseguindo e que ele está certo e que ele não fez nada de errado. Então ele não conseguia angariar apoio, mas ele conseguiu falar a linguagem de quem estava ali, que eles queriam ouvir. Outra coisa que eu acho que é muito relevante é a gente falar da importância da fé nesse ato. Eu acho que a religião, né? Teve alguém que falou aí que parecia que eles estavam numa guerra santa, eu não vou conseguir dar o crédito porque eu não consigo lembrar, mas essas coisas que a gente assiste televisão o dia inteiro, né? Lê notícia o dia inteiro, eu acho que é muito nessa linha realmente. A fé mostra pra gente a importância da fé nessa luta, a importância que a fé vai ter, a fé e a religião. Daqui para frente para a extrema-direita, basta a gente olhar para quem discursou, Magno Malta, Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, a Michelle Bolsonaro, que foi aquele discurso, né? Bolsonaro foi escolhido por Deus para salvar o Brasil, né? Bem messiânico. Não que não tenhamos visto, inclusive, isso muito na campanha, Marina, mas é que havia àquela época, me parece, algumas dúvidas sobre qual papel político exatamente Michelle Bolsonaro ocuparia, porque tudo bem, você dizia, durante a eleição é uma coisa, ela tá ali para ajudar o marido. Claramente, chegando a 2024, ela se tornou um personagem político usando esse discurso, né? É isso, um personagem fortíssimo, o discurso dela foi fortíssimo, né? Não estou dizendo se foi bom ou ruim, estou dizendo que foi um discurso muito forte e isso vai ter um peso muito grande. A escolha da defesa do Bolsonaro mostra pra gente também que agora ele tem menos arma. Então a religião talvez tenha sido uma arma que tenha sobrado. Então ele vai apostar nisso. A gente já viu que a aposta vai ser nisso, realmente mostra esse peso. Agora, ele conseguiu pressionar as forças de segurança, a polícia, no sentido de que ou me anistia ou não vai ter paz, me deixe quieto, não me investigue, ou então esse Brasil vai virar uma guerra. Acho que não. Acho que, inclusive, ele se complica. Agora, fica muito mais difícil ele dizer que ele não tinha, por exemplo, conhecimento da minuta do golpe. E ele sabe que ele não tem esse poder. Tanto que a gente viu um Bolsonaro bem menos bravo do que aquele que chamou Alexandre de Moraes de canalha. Então, a gente vê um Bolsonaro muito preocupado com o que ele vai dizer, terceirizando a crítica, como a gente já adiantou, que a gente achava que ia acontecer isso no último episódio. Ele terceirizou lá para o Silas Malafaia. Então é isso, eu acho que é um Bolsonaro bem mais fraco, mas é uma coisa importante. Quando a gente fala da foto, o Bolsonaro ele precisa parecer relevante para ele continuar relevante, porque ele não tem mais cargo, ele não tem mais armas.